Olá! No vídeo de hoje, vamos começar a falar de reprodução de plantas. Falamos na última aula sobre reino plantar, falamos sobre elas serem eucariontes, multicelulares, autótrofas, falamos sobre a divisão entre vasculares e avasculares. Vamos começar primeiro pelas vasculares, que são só as briófitas, lembra? Musgos, os musgos. Chama zum. Então, vambora. Briófitas. Lembra? Primeira característica importante das briófitas. Elas não têm raiz verdadeira, caule verdadeiro, tronco verdadeiro, não tem nada verdadeiro. É tudo semi-verdadeiro, tudo meio falsificado, meio segunda linha, vamos dizer assim. Não tem vasos condutores de seiva, são avasculares. Então, por isso que elas são muito pequenas. Em altura, não quer dizer que em comprimento não sejam grandes. Elas precisam de muita água, não só para sobreviver, como para poder reproduzir. Elas são altamente dependentes de água para reprodução. Você vai descobrir que toda vez que eu passar para a próxima planta, ela vai depender cada vez menos de água para a reprodução. O objetivo é que a última nem dependa de água para a reprodução. Então, as angiospermas quase não usam água. As gimnospermas podem usar água. As pteridófitas usam um pouquinho de água. E as briófitas usam muita água. Lembrando, musguinho de jardim. Nós vamos dividir aquele musguinho. Essa parte de baixo aqui é a raiz. E essa aqui são a região das folhas. Então, aqui é a raiz, aqui são as folhas. Então, observe isso, observe isso. Essa parte onde tem a raiz e as folhas, a gente vai chamar de gametófito feminino, porque é aqui que vai surgir essa estrutura em cima, quando ela entrar no ciclo reprodutivo, obviamente. A gente chama de esporófito, que vai produzir os esporos. E é aí que a coisa acontece, que a magia acontece. Quando essa estrutura surge, que é o esporófito, aqui em cima na região que a gente chama de cápsula, aqui vai começar a se desenvolver os esporos. Não são sementes, mas pensa como se fossem grãos de pólen. São as células que vão dar origem à próxima planta. São os esporos. Quando isso aqui estiver cheio, isso vai abrir, vai simplesmente estourar. Vai bater um vento, vai bater uma água e aquilo vai estourar. Na hora que isso aqui estourar, esses esporos vão cair no ambiente que tem que estar muito, mas muito úmido. Não é afogado, tá? Não é no meio do oceano. Mas tem que ter muita água, muita umidade. Na hora que isso aí cair na superfície, vai começar o processo de germinação. Esse esporo vai começar a crescer e vai formar essas duas estruturas, uma feminina e outra estrutura masculina. Então pensa que esses esporos, metade vai ser macho, metade vai ser fêmea. É muitos esporos, são milhões, tá? E aí, em cima, bem na ponta, bem nessa região, bem na pontinha, lembra que aqui também foi bem na pontinha? Bem na pontinha que vai acontecer a magia das coisas. Na parte feminina, vai surgir uma estrutura que parece uma casinha, que ela abre e fecha, tá bom? É uma casinha, tipo uma cápsulazinha, tá? Essa estrutura vai se abrir, chamada de anterozoides. Essa parte aqui tem que entrar nessa estrutura. Então, essa estrutura que parece uma casinha, que ela abre e fecha, ela vai se abrir e esperar a parte masculina. Essa estrutura que está aqui esperando é chamada de arquegônio. É uma estrutura que ela se abre e deixa à mostra a estrutura chamada de oosfera, que é justamente o gameta feminino. É como se fosse o nosso óvulo, só que nas plantas. O que precisa entrar nesse arquegônio, nessa portinha? A
os gametas masculinos, chamados de anterozoides. Então, o homem, nessa parte aqui masculina da planta, na estrutura chamada de anterídeo, vai produzir esses gametas. É como se isso aqui fosse o testículo da planta. E os anterozoides é como se fossem os espermas da planta. Com a ajuda da água, esse anterozoide vai nadar, vai ser levado pela correnteza e vai esbarrar, né, ser levado pelo vento, ele vai ser carregado, ele não consegue ir sozinho, alguém tem que levar ele, se é a água, se é o vento, se é algum animal que leva, esbarra, tá bom? Quando o anterozoide, que é o gameta masculino, se encontrar com a oosfera, que é o gameta feminino, é a hora que vai acontecer a fecundação. E aí, gente, aconteceu a fecundação, consequentemente, aqui dentro vai ter a formação do meu amigo zigoto. Essa estrutura aqui vai germinar e vai crescer e vai formar a planta, vai formar o musgo, o novo musgo. Essa estrutura vai crescer, vai formar aquele raiz, o caule, não verdadeiros, vai formar o gametófito feminino. Essa estrutura que está aqui na pontinha vai fazer criar o esporófito. Essa estrutura aqui vai virar o esporófito, que vai formar essa cápsula, que vai liberar os esporos, que vai produzir gametófito masculino, gametófito feminino, masculino. O gametófito masculino vai produzir os gametas masculinos, que vão se encontrar com o gameta feminino, vai entrar pelo arquegônio, vai encontrar com a oosfera, que é o gameta feminino, vai acontecer a fecundação. Isso aqui vai formar o zigoto, que vai se desenvolver, que vai formar o esporófito e vai formar esse ciclo o tempo todo. Então, as briófitas, o tempo todo, estão sempre tentando se reproduzir. É por isso que o musgo vai crescendo, crescendo, crescendo muito rápido, porque eles estão em ciclos reprodutivos o tempo todo. É o tempo do esporófito crescer e já está começando o ciclo de novo. Começou o ciclo de novo, já vai crescer o esporófito, já vai crescer. Então, esse carinha aqui está o tempo todo fazendo sexo, vamos dizer assim. Essa parte aqui da formação dos esporos é a parte assexual do ciclo. E essa parte do gameta masculino se encontrar com o gameta feminino é a parte sexual do ciclo reprodutivo. As plantas podem fazer os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo, de um e de outro. Esporulação e reprodução. Mas, professora, não teve ato sexual. Plantas não ficam fazendo atos sexuais. Tá? A planta não faz ato sexual, mas plantas produzem gametas femininos e gametas masculinos. O gameta feminino é a oosfera, o gameta masculino é o anterozoide. Quando os dois se encontrarem, vai ter a fecundação e aí você vai ter o desenvolvimento da planta. Ok? Briófitas são altamente, fazem muito sexo, vamos dizer assim. Se tiver água, se não tiver água, essa parte aqui não cresce, essa parte aqui, ó, não vai crescer, fica parado. Ela fica só nessa parte aqui de baixo. Quando tiver água suficiente, aí essa parte aqui vai crescer de novo, vai formar os esporos e vai começar o ciclo. Tá bom? Terminou o ciclo, vai crescer essa estrutura e fica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Enquanto tiver água, vai acontecendo esse ciclo. Ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau!